as suas identidades, a sua função, para nos trazer a bênção e a promessa qual nós tanto almejamos, que é estar na Nova Jerusalém. Amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9, versículo 18. Lucas capítulo 9, versículo 18. Lucas capítulo 9, versículo 18 ao 20. Todos acharam? Bem. E diz assim: estando ele orando, à parte achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem diz às multidões que eu sou? Aqui Jesus agora reúne o povo, reúne os discípulos, e agora ele queria conhecer o que o povo conhecia, se realmente conhecia Jesus. E agora eles começaram a falar, respondendo-lhe. Alguns dizem João Batista, mas outros Elias, e outros dizem que surgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, e vocês, o que eu sou? Então falou Pedro e disse: és Cristo de Deus. Amém. Sempre tem um que realmente conhece quem é Jesus, porque tem intimidade. E Pedro, sabemos aqui que ele foi inspirado por Deus para falar a característica de Jesus. Entende uma coisa, nós podemos conhecer todo tipo de pessoa famosa, conhecer vizinhos, amigos, mas ao mesmo tempo nós poderemos não conhecer na sua intimidade. Sim ou não, igreja? Sim. Sim, eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha um fã que eu admirava, que era um ator de Hollywood que chamava Jean-Claude Van Damme. E eu sempre cresci estudando a biografia dele, colecionando os filmes dele e sabendo tudo sobre ele. Mas ele me conhece? Não me conhece, mas eu sei tudo sobre a vida dele. Mas tem pessoas que não conhecem Jesus Cristo porque não buscam conhecer através da sua palavra. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa ter tempo de intimidade com a palavra de Deus. Foi feito um estudo recentemente que a maioria da população fica mais de 2 horas nas redes sociais. E quando você fica mais de meia hora da Bíblia, já começa a vir um sono, né? Parece que o sono bate quando você tem vontade de ler a palavra de Deus. Por que você não troca as redes sociais, que não vai te levar a lugar nenhum, pela leitura da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é fonte de água viva. A qual vai te levar para um caminho extraordinário, que é um novo céu, uma nova terra. Amém? E aqui a pergunta para os discípulos é: o que essas pessoas me conhecem? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? E nós vamos conhecer agora as suas características no livro de João. Vamos lá em João capítulo 1, versículo 9. Glória! Só vamos agora ampliar o livro de João. João capítulo 1, versículo 9. Eu gostaria da participação dos irmãos. Quem achar, por favor, pode ler para mim, por gentileza. Amém. 1,9. A palavra de Deus diz da seguinte forma. É 1,29. 1,29. Glória ao Cordeiro de Deus. A palavra de Deus diz da seguinte forma: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, primeira característica de quem é Jesus: o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista conhecia Jesus, era primo, era parente, mas ele não falou que era primo. Ele não falou que era um vizinho, um amigo, como muitas pessoas dizem. É um cara lá de cima, é um amigão. Ele tinha um respeito para aquele que iria vir para uma missão. E qual era a missão? Tirar o pecado do mundo. Entenda uma coisa, meus irmãos. Jesus, ele veio apagar o seu pecado, a sua transgressão. Não importa quem foi você no passado, pouco importa para Jesus. O que importa para Jesus é hoje. Como está a sua vida perante Deus? Quem é você perante a casa de Deus, a palavra de Deus? É isso que ele quer saber. Quem é você? Porque ele ressignifica o seu passado, ele reescreve o seu futuro, e o seu futuro está escrito no livro da vida. Amém? Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Segunda característica também de quem é Jesus. João capítulo 4, versículo 14. João capítulo 4, versículo 14. Quem vai ser o vaso ou a varoa que vai ler para a gente, por gentileza? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Está escrito, glória a Deus. Amém. Obrigado, irmão.
Aqui a mulher de Samaria foi buscar água na sua fonte num horário totalmente diferente, por causa da sua biografia, por causa da sua fama, e a qual essa mulher, ela estava com um vazio dentro de si, a qual ela precisava encontrar uma solução, encontrar uma esperança. E quem que ela encontrou? Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo diz assim: eu sou a água da vida, aquele que beber nunca mais será sede. Você tem bebido da água da vida, que é Cristo Jesus? Você tem buscado saciar a sua vida, a sua intimidade com Cristo Jesus? Porque olha só que interessante, a água representa 60% do peso total do corpo, segundo a ciência, do indivíduo adulto, e 80% do corpo de uma criança. É o principal componente da nossa célula. Jesus é a água da vida, é o maior componente a qual nós temos que saciar, buscar, para que nós tenhamos a vida e vida em abundância com Cristo Jesus. Amém? Amém. Tem muitas pessoas que estão sofrendo dentro das suas casas, segundo a psicologia, com depressão, com ansiedade. Até 2030 foi feito um estudo que vai ter milhares de pessoas já tomando remédio para trazer equilíbrio, sanidade mental. Eu falo isso porque eu trabalho com inteligência emocional, eu ajudo pessoas a lidar com as suas emoções. E tem crianças pequenininhas que, por ter acessado algum conteúdo ou ficar muito tempo nas redes sociais, tem gerado ansiedade. Meu amigo ou minha amiga, acaba a sua ansiedade com a palavra de Deus. Amém. Porque Cristo Jesus deixou bem claro: não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque amanhã pertence a Deus. Agora cuide do seu hoje, administre o seu tempo hoje. É hoje que você tem que cuidar, porque amanhã pertence a Deus. Amém? Então Jesus é a água da vida. Outra característica de Jesus, João capítulo 6, versículo 35. Aleluia. Poderoso. Meu servo, Pai. Glória. João capítulo 6, versículo 35. Aleluia. Pode ler, por gentileza. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Boa essa palavra. Amém. Jesus ele fez alguns milagres baseados no pão, na multiplicação dos pães, né? Conforme João capítulo 6, versículo 1 ao 15. E muitas pessoas, quando se conectavam com ele, queria que ele também trazesse pão para ele, mas ele deixou bem claro que o verdadeiro pão era ele, era o pão que veio do céu para um propósito. Qual o propósito? Salvar a humanidade, salvar o mundo. O pão é essencial para a nossa vida? Sim ou não? Sim. Mas existe um pão principal, primordial, que é Cristo Jesus. Lembra no deserto, quando Satanás tentou Jesus, o que ele falou? Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu amigo ou minha amiga, como a pastora mencionou, nesse mundo a qual estamos vivendo, você precisa basear a sua vida sobre a palavra de Deus, sobre esse livro a qual tem o quê? O manual da vida. Você está com problema? Busca o pão da vida, que esse pão vai te saciar e vai te dar vida e vida com abundância. Amém? Outra característica de Jesus, a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Glória! Se você não conhecia Jesus até hoje, hoje é o dia que você vai sair daqui conhecendo as suas características, as suas funções. Amém? João capítulo 8, versículo 12 diz assim, eu vou ler para os irmãos. De novo lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz, a vida. Meu amigo, minha amiga, outra palavra, Jesus, ele é a vida, ele é a luz. Não existe vida sem luz. A primeira coisa que Deus criou foi o quê? A luz, porque ele odeia trevas. E ele deixou bem claro, nós somos a luz do mundo. Agora a pergunta é, nós temos iluminado o mundo? Nós temos mostrado para o mundo que nós temos Jesus Cristo na nossa vida? Spurgeon, ele mencionou que muitas pessoas não vão ter acesso à palavra de Deus, mas ele pode ter acesso através da sua vida, sendo a própria Bíblia representando Jesus Cristo. Amém? Meu amigo ou minha amiga, mostre a Bíblia através do seu comportamento, das suas atitudes, porque as pessoas vão querer conhecer Jesus através da sua vida. E quando você menos esperar, ele está aqui, ó, preenchendo o lugar vazio, louvando e glorificando o nome de Deus. Amém? Jesus é a luz da vida. Outra característica também de Jesus, vamos lá em João capítulo 10, versículo 9.
E diz assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A porta, ela transmite segurança, transmite também um seguro, um conforto. É símbolo de liberdade. Quando Jesus fala sobre o rebanho que precisava estar num aprisco, bem protegido para descansar, mas também necessitava de espaço e liberdade para buscar uma pastagem. Quando Jesus ele usa a palavra eu sou a porta dentro desse versículo, ele quer dizer assim, ó, eu sou a porta que irá te proteger. Eu sou Jesus, aquele que vai cuidar de você, de todo o mal. Em outras palavras também, eu vou te dar liberdade dentro dessa porta, porque você vai estar seguro em mim. Quando precisamos de uma oportunidade, pedimos para quem? Para Jesus abrir uma porta, sim ou não? Como o nosso irmão mencionou, né? A gente clama a Deus quando nós estamos chorando, mas quando nós temos um recurso financeiro, será que nós lembramos também de Deus? Será que nós também exaltamos o Deus? Entenda uma coisa, a porta que Deus abrir, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha também ninguém abre. Entenda uma coisa, meus irmãos, Jesus tem a chave de tudo, é isso. Louvado, exaltado seja o nome de Deus. E você pode também ter a chave de tudo, lendo a palavra de Deus para destravar o que o inimigo lançou através da sua vida. Tenha certeza que você vai vencer e você vai acessar diariamente a porta que é Cristo Jesus. Amém? Amém. Outra característica também, João capítulo 10, versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As pessoas na época cuidavam da ovelha, principalmente porque era um animal que poderia comercializar em vários fatores. Principalmente retirar sua lã, fazer as suas vestes, alimentar suas famílias, comercializar. Então era uma chave primordial para conseguir recursos financeiros. Mas também Jesus mostra que Ele cuida de nós como um bom pastor. Ele cuida das nossas ovelhas. Tem ovelhas aqui dentro da igreja que às vezes está um pouquinho debilitada, está fraca, mas entenda uma coisa: tem um pastor aqui que executa a sua função com excelência, mas também tem um outro pastor que cuida do pastor aqui que cuida de vocês, que é Cristo Jesus. Amém? Busca esse pastor, busca estar buscando Ele diariamente, porque eu tenho certeza que você não irá voltar machucado, mas sim curado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Jesus é o bom pastor, não somente pelo cuidado e proteção e conhecimento de todos, mas principalmente porque Ele é o único que dará vida por nós. Amém? Sétima característica de quem é Jesus, João capítulo 11, versículo 25. Alguém pode ler para mim, por gentileza, esse? João Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Amém. Lázaro ele havia morrido e todos acharam que Jesus chegou tarde demais. Mas o Senhor lhe disse que Ele era a própria ressurreição e vida. Isso só foi compreendido mais tarde quando Jesus chamou Lázaro, ainda mais quando Jesus ressuscitou a si mesmo. Deus é o único que dá a vida e também que tira a vida. É o autor da vida. Isso mostra que não há limite para o seu poder, que venceu a sua própria morte. Jesus é a ressurreição e a vida. Lembra daquele parente que talvez você perdeu? Quem é esse homem que morreu na cruz por mim e por você? João capítulo 14, versículo 6. E diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus estava orientando seus discípulos sobre a sua morte, a sua ascensão também, ele deixou claro que prepararia um caminho por onde andassem e que nunca estariam sozinhos. Mas entenda uma coisa: sempre vai ter alguma pessoa também que desacredita, que é o famoso Tomé. E dentro de um contexto, Tomé se levantou e falou assim: mas me mostre o caminho. Ei, o caminho é o próprio Jesus Cristo. Você se conectar dentro desse caminho, você vai ser nutrido pelo maior suplemento, que é a vida que Deus vai te dar. E além da vida, Ele vai te alimentar também com verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você se sente perdido nesse mundo a qual estamos vivendo, porque nós não somos daqui, nós somos de lá, e em breve nós estaremos na pátria celestial, amém? Mas entenda uma coisa:
há vários caminhos que parecem ser muito bom, mas é onde que vai te conduzir para a morte, agora e para a perdição. Mas há um caminho que vai te conduzir para Nova Jerusalém, que é o caminho aqui, a casa de Deus, onde você tem que vir buscar, congregar, se santificar mais, trabalhar, porque ó, tem lugares vazios aqui, igreja, sim ou não? Sim. Por que não pode ser preenchido talvez por um membro da sua casa que ainda não conhece quem é Jesus? Pelo vizinho que ainda não conhece quem é Jesus? É como o Jonathan falou, como eu preguei lá em Oveira, essa igreja tem que ficar pequena, porque aqui é lugar estratégico que Deus colocou essa igreja para iluminar, florescer e salvar vidas para Cristo Jesus, amém? Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A nona característica de Jesus, capítulo 15, versículo 5. Glória. Soberano Pai. E diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Quando Jesus trouxe a palavra a videira verdadeira, porque a vide ou a parreira de uvas era muito cultivada no tempo bíblico. Era o que o povo mais cultivava, devido ao clima árido e à escassez da água. Então o suco de uva ou vinho era essencial naquele momento, e poderia armazenar o vinho e carregar em viagem pelo deserto como fonte de hidratação segura, que era o odre, que eles colocavam dentro para conservar. O vinho também era símbolo de alegria. Coisa linda, meu e Senhor. prazer. Espírito Qual foi o Santo. primeiro milagre que Jesus realizou? Da água para o vinho. Tinha acabado a alegria dentro daquele casamento. Tem pessoas que acabou a alegria nesse mundo. Tem pessoas que têm parado de poder sentir a felicidade de viver. Todo ano, segundo a Organização Mundial da Saúde, diz que 800 pessoas cometem suicídio. Foi feito um estudo recentemente que até 2030 adolescentes já estão pensando e calculando como será o seu ato de se suicidar, porque perdeu a esperança de viver. Mas entenda uma coisa: Jesus Cristo vai trazer a esperança para você viver. Jesus Cristo vai trazer a alegria para você viver, e você vai viver feliz em Cristo Jesus. Amém? Amém. Jesus diz que a videira verdadeira, porque sem o tronco ou os ramos não pode produzir frutos cultivados por Deus, que é o agricultor. Isso mostra, meus irmãos, a dependência que nós temos que ter somente no Senhor Jesus. E olha só, no finalzinho diz, ó: quem permanece em mim e eu nele, esse não dá muito fruto. É isso que diz? É isso, meus irmãos? Diz o quê? Dá muito fruto. Você foi projetado, criado para gerar fruto, para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? Fala para o irmão do seu lado: você vai gerar grandes frutos para o reino de Deus. Vai gerar grande fruto. Aleluia, glória a Deus. Jesus é a videira verdadeira. A 10ª característica também de quem é Jesus. João capítulo 8, versículo 58. João capítulo 8, versículo 58. Em verdade vos digo, antes que Abraão exista, eu sou. O nome de Jesus, ele sempre representava como eu sou. Quando Moisés perguntou a Deus qual seria o seu nome, o Senhor disse: eu sou, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 14, mostrando sua eternidade e poder absoluto. Jesus reivindicou ser o mesmo Deus que se revelou para Moisés, conforme João capítulo 8, versículo 59. A Bíblia diz que o Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus. Não há dúvida sobre a sua divindade de Cristo Jesus. Meu amigo ou minha amiga, você precisa acessar o grande eu sou, porque esse grande eu sou tem promessas, tem prodígios, tem maravilhas para realizar sobre a sua vida. Amém? Segundo a teologia, segundo o estudo da palavra de Deus, tem mais de 8.000 promessas que Deus quer realizar para nós enquanto nós estamos aqui de passagem. Mas a maior promessa que Ele quer nos trazer à tona é onde? A Nova Jerusalém, a glória de Deus, amém? O novo céu, a nova terra, onde Apocalipse capítulo 21, do 1 em diante, traz a beleza do novo céu, onde nós iremos morar, amém? Existem também vários outros nomes dentro da Bíblia e de Deus, como Jeová Jiré, Deus proverá, conforme Gênesis capítulo 22, versículo 8 e 14. Deus vai prover o sonho que você tanto almeja. Deus vai prover aquilo que você acha que está esquecido. Talvez está esquecido para você, mas para Deus já está escrito e já está o tempo certo para trazer na sua vida, amém? Também
Deus tem um nome, Jeová Jireh, quer dizer, Jeová em si, Senhor, a nossa bandeira, conforme Êxodo capítulo 17, 15. Se na nossa bandeira do Brasil tem ordem e progresso, e muitas vezes nós até desacreditamos da ordem e progresso, mas entenda uma coisa, lá no céu, no reino celestial, existe sim ordem e progresso. E essa ordem e progresso é para que você possa ir um dia acessar a Nova Jerusalém. Amém? O nome de Deus também tem outra característica, é Jeová Rafá. Eu sou o Deus que te sara. Qual é a sua enfermidade? Qual é o seu problema? Deus, Ele quer te sarar das suas emoções. Deus quer sarar da sua enfermidade. Deus quer restituir a sua espiritual. Amém? Deus também é o Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Se o mundo está sem paz, aqui tem que ter um povo que tem paz, porque tem o Espírito Santo dentro de nós. Jesus está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Também existe o Senhor a nossa justiça. Jeová Tziduk, que é em hebraico, Senhor nossa justiça. Se o mundo pratica injustiça, aguarde a justiça de Deus, porque Deus é justo. Como a pastora mencionou, né? Naquele grande dia, será que você vai ser audacioso e corajoso de trazer desculpa de não ter se posicionado aqui nesse mundo? Porque lá não tem como dar desculpa, né, pastora? Nesse momento é game over, digamos assim. Lá Deus já sabe de tudo que você tem feito. E lá naquele dia só vai ser somente o acerto de contas. Meu amigo ou minha amiga, busque a justiça de Deus, porque eu tenho certeza que você vai ser agraciado pela palavra de Deus. Amém. E ainda lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz assim: ainda Jesus se revela como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, mostrando sua eternidade e seu poder. Em outras palavras, Jesus disse que eu grande eu sou, porque realmente Ele é tudo, Ele é soberano, Ele é o nosso maior governador do mundo. Jesus também diz Jeová Rafá, porque Ele cura. Quantas pessoas que quando acessam Jesus é curado pelo poder e pelo seu milagre? Quantos milagres está contido na Bíblia? Ele mesmo disse que não teria livros que cabessem as suas maravilhas, porque Ele fez muito. Mas nós vamos conhecer a maravilha dele um dia na Nova Jerusalém. Jesus também deixou bem claro, Jesus é o Jeová Jireh, porque Ele nos provê e nos sustenta. Nesse mundo está difícil buscar uma sustentação, se sustenta na palavra de Deus, porque você vai ser firme e forte, corajoso para bater de frente quando o mal se levantar sobre a sua vida. Amém? Também Jesus é o Jeová Shalom, porque Ele nos dá a paz. Foi feito um estudo científico, a qual, se você se conectar com a Bíblia 5 vezes, você evita problemas emocionais, problemas financeiros, problemas no relacionamento. E isso é um estudo que pessoas nem acreditam em Deus, mas dá a veracidade, porque a palavra de Deus diz o quê? Que é Espírito em verdade. Então se conecta com a palavra de Deus, porque você vai ter paz para viver nesse mundo totalmente atribulado e atormentado. Jesus também é o Jeová Justiça, porque Ele nos perdoa e nos justifica. Nós somos pecadores, nós erramos, às vezes nós estamos aqui, outra hora nós estamos aqui, mas entenda uma coisa, quando nós estamos aqui, Deus pega a nossa mão e nos levanta e coloca para cima de novo. Não foi assim que aconteceu com Pedro? Quando Pedro olhou e viu um homem andando sobre as águas, o que ele falou? Os discípulos eram um fantasma, e Jesus falou o quê? Não é um fantasma, vinde a mim. Quem foi? Foi Pedro. Pedro, enquanto ele estava andando sobre o mar, ele estava indo em direção a Jesus. Sim ou não? Amém. Mas quando ele começou a olhar as tempestades, o que aconteceu? Perdeu o foco. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, deixa bem claro: olhai para o autor e consumador da nossa fé. Em outras palavras, nesse mundo tem várias tempestades, tem vários problemas, mas se nós seguirmos firme e forte, olhando para cima, olhando para o alto, nós vamos chegar onde Jesus está. Amém? E lembre, se você cair como Pedro caiu, não fica preocupado, porque a Bíblia também deixa bem claro dentro desse contexto: eu estou prontamente para te levantar. Amém? Jesus é o nosso grande eu sou. Jesus, Ele é o nosso tudo. Jesus espera o tudo nosso para o tudo dele. Amém? Jesus, Ele se revelou e se apresentou para nós dizendo que Ele é a nossa esperança. Se não tem ninguém que traga esperança para você, busca esperança em Cristo dele, porque é Ele que vai nos dar o melhor presente que tanto nós desejamos.
Tem uma frase que eu preguei recentemente que diz assim: a sua perseverança e a sua constância vai te trazer a sua maior herança, mas a sua maior desistência, se você desistir ou pensar em desistir, vai trazer uma consequência. Eu não quero que você tenha uma consequência de você perder a sua vida, mas eu quero que você receba a sua maior herança, que é a sua salvação. É viver eternamente com Cristo Jesus. Amém? Amém. Entenda uma coisa: você precisa ser amigo de Jesus diariamente. Jesus sabe quem somos e cada um de nós. Ele nos conhece, mesmo assim nós amamos. Mesmo às vezes nós vacilamos com Ele. Por isso, meu amigo e minha amiga, Jesus deseja que sejamos os seus melhores amigos. Jesus, quer dizer, ser amigo de uma pessoa não é apenas saber o seu nome, mas precisa ter convívio e ter tempo com Ele. Sim ou não, igreja? Amém. Você tem dedicado tempo com Cristo Jesus? Você tem dedicado tempos de qualidade com Cristo Jesus? Porque olha só, para honra e glória de Jesus, nós começamos o culto aqui 6 horas, né, irmão? 6 horas. Até aqui, nós estamos aqui perseverantes, cheios da presença do Espírito Santo. Nós estamos sentindo a presença de Deus dentro desse lugar. Mas quando nós saímos daqui, aqui é o lugar das ferramentas de estratégia. É como se fosse um clube, né? Um time de futebol. Tem um CT de treinamento. O nosso CT de treinamento é a casa de Deus. É lá fora que nós vamos praticar. É lá fora que nós vamos treinar com gigantes. E principalmente, não se intimida com gigantes que vai se levantar. Porque Deus está com você. Amém? Eita, santo dos santos. Deus convida cada um de nós a assumir um compromisso hoje. Eu não sei o que você já assumiu de compromisso com o homem, mas assume o maior compromisso de dedicar a sua vida com Cristo Jesus. Porque eu acredito que realmente Jesus Cristo está prestes a se voltar. Ele já está à porta. Mas é por que ele não voltou? Porque a Bíblia deixa bem claro que ele quer que o máximo de pessoas se converta, se arrependa. Mas para essas pessoas se arrependerem, ele precisa usar cada um de nós para ser luz e sal. E principalmente temperar aqueles que estão sentindo, mas temperar com a palavra de Deus, ser exemplo. Porque como Spurgeon disse, e eu termino mencionando isso, nós somos a única Bíblia que as pessoas vão ter acesso e vão conhecer Jesus Cristo. Então, meus irmãos,